Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a investigação que o Ministério Público fez nas congregações onde foram dito ao Ministério Público que estava havendo casos de pedofilia e também abuso sexual. E interessante que o SBT ele passou essa reportagem, que foi interessante falar sobre essa reportagem. Por quê? Porque nessa reportagem mostrou que nós sempre falamos, mas as pessoas têm mania de querer dizer que não é verdade, que é coisa de apóstata. Agora eu quero ver se a organização vai chamar o Ministério Público de apóstata. Eu quero ver se vai acontecer isso. Bom, eu vou sair aqui da tela que nós vamos abrir aqui a reportagem, tá certo? Venha assistir comigo essa reportagem. Observe. De São Paulo, investiga uma série de acusações de violência sexual praticadas por integrantes da organização Testemunhas de Jeová. Segundo a apuração, os crimes acontecem há décadas. Quando cai a ficha, a gente percebe que passou todos os anos da vida servindo a homens e não a Deus. A investigação inédita já encontrou 9 vítimas de crimes sexuais que teriam sido cometidos dentro da organização religiosa. Os abusos teriam acontecido em 15 unidades na capital e em Cesário Lange, no interior de São Paulo. Em sigilo, o Ministério Público realizou operações de busca e apreensão nesses locais. A suspeita era de que líderes, chamados de anciões, pretendiam destruir provas dos crimes para evitar o escândalo. Bom, será que isso é verdade, essa questão de esconder provas? Sim, pessoal, é uma verdade. Os anciãos são orientados pela torre, eles cegamente obedecem à torre. Se a torre disser apaga, destrói cartas, como aconteceu em 2012, não sei se muitos lembram, a carta de 2012, Betel pediu aos anciãos para apagar e destruir as cartas, destruí-la. Isso na carta de 2012. O que aconteceu? Os irmãos apagaram milhares de provas guardadas de pedofilia e de orientações que Betel passava errado. Mas os anciãos mais novinhos, tudo bobo, para os que não sabem ler, não sabe pesquisar, não sabe procurar, confia cegamente no que Betel de Cesário Lange manda, que é de lá do corpo governante de todas as orientações jurídicas, que os advogados trambiqueiros, na minha opinião, trambiqueiros de Betel, manda fazer, porque ela sabe que vai acarretar em processo jurídico, manda apagar, manda deletar a carta, eles deletam, mas eles esquecem que ali é uma prova jurídica de crimes cometido pela organização. Olha só, continua o vídeo para vocês verem que coisa interessante. Foi descoberto pela Promotoria Pública. Olha os crimes. Vamos lá, vou liberar. Foram apreendidas pela polícia vários indícios da ocorrência de outros delitos de natureza sexual, até porque o mandado tinha por objeto específico a apreensão de documentos que narrassem delitos sexuais, especialmente contra vítimas vulneráveis. A organização religiosa cristã surgiu nos Estados Unidos em 1920. Está presente em mais de 200 países. O grupo tem posições polêmicas, como a proibição de transfusões de sangue em seus integrantes, mesmo que a falta do procedimento leve a pessoa à morte. As vítimas ouvidas pela promotoria têm o mesmo tipo de relato. A prática é antiga. Esta mulher tem 64 anos. Bom, se vocês olharem, eles dizem que a prática é antiga. Realmente a prática é antiga dos processos de pedofilia. É verdade. É uma prática muito antiga. Só para vocês terem noção, Betel tem internacionalmente registrado 23 mil casos de pedofilia. 23 mil casos no mundo todo. E praticamente desses 23 mil casos de pedofilia, se foi muito aí passado para a polícia 100. E olha lá. Por quê? Qual é a prática que Betel usa? O jornal deixa claro. Olha como o jornal investigou correto, mas o promotor público foram corretos atrás das bases mesmo, né? Vamos ver.
diz que foi abusada sexualmente pela primeira vez aos 8 anos de idade. A gente precisa começar a ter coragem para que outras pessoas não passem por aquilo que nós passamos. O que aconteceu? No meu caso, eu fiquei com aquilo guardado durante mais de 50 anos. E eu só tive coragem de começar a falar nisso, acredito que de uns 8 anos para cá. De acordo com a investigação... Gente, olha o absurdo. 50 anos a mulher ficou guardada, imagina. Abuso sexual. 50 anos. Isso é o caso dela, fora os outros. Nós estamos falando, só na Austrália foi 1000 e poucos casos de pedofilia escondida pela organização. Né? 1000 e poucos. Por que escondido? O ancião vai dizer, não, mas não é escondido. É sim, porque você tem que fazer uma cartinha, escrever tudo direitinho e guardar. Sabe por que você tem que guardar? Deixa eu dizer uma coisa para você, ancião babaca. A organização é obrigada por lei a guardar qualquer tipo de procedimento que está ali nela. Por isso que ela guarda. Não é porque ela quer, não. Viu, seu inteligente? Ela guarda porque deve guardar. Porque a lei obriga ela a guardar. Entendeu? A lei obriga. Mas você não sabe disso, porque vocês, a maioria, é ignorante. Então, o que acontece? A organização ela é obrigada a guardar os dados. Mas vamos continuar olhando para vocês verem como o Ministério Público foi a fundo mesmo. Foi muito a fundo. E a reportagem também foi a fundo. Agora falta dizer que a SBT é apóstata e o Ministério Público da Justiça é apóstata também. Só falta dizer isso também. Se você disser isso, você é uma jumenta, tá? Porque o Ministério Público nunca foi apóstata. E outra coisa, se o Ministério Público achou documentos provando o que nós falamos, nós ancião, esse ancião falamos, é porque nós sabíamos o que tinha lá. Nós sabíamos que tinha lá. E nós falamos para vocês aqui nos vídeos que lá tem muita pedofilia. Mas vocês têm mania de mentir, bando de hipócritas mentirosos. Testemunho de Jeová, a maioria é hipócrita e mentirosa. E tem muita gente querendo sair sem poder sair. Não tem essa. Porque tem gente que não quer sair, com medo de perder a família. É um ostracismo religioso danado lá. Vamos ver? Vamos continuar aqui os procedimentos, olhando sobre o vídeo do Ministério Público. O que foi que o Ministério Público descobriu? Vamos lá. Em todos os casos, os chefes do grupo religioso foram comunicados da violência sexual, mas nada foi feito internamente e nenhuma autoridade policial foi comunicada. A forma como os chefes... Essa parte de comunicação, realmente eu fui orientado na época que eu era ancião a não passar para a polícia. Que era para ser resolvido dentro da congregação, porque Jeová ia resolver. Tudo Jeová resolve lá na organização da Testemunha de Jeová. Uma desculpa do corpo governante, para que ninguém tenha acesso a que lá tem pedofilia. Lá tem pedofilia. Entendeu? Então, se você for olhar bem, as testemunhas de Jeová são criminosos, pô. O corpo, não Testemunha de Jeová, as pessoas. O grupo do topo, escondidinho, pilantras, são criminosos. Betel, com as suas orientações jurídicas, são criminosos. O corpo governante, com suas orientações jurídicas no mundo todo, é criminosos, para bom entendedor. Lembrando que é tudo opinião minha. Eu acho que eles são criminosos. Na minha opinião, né, é criminosos. E isso aqui que eu estou falando é um repúdio da minha parte, né? E eles são criminosos no meu ponto de vista. Vamos ver por quê? Olha só como eles escondem as provas. Isso eu sempre falei para as pessoas. Veja só. Vamos lá? Das testemunhas de Jeová lidam com os casos de violência sexual vai na contramão do que determina a lei. O Manual do Ancião diz que se um integrante da organização cometer um pecado, um caso de pedofilia, por exemplo, ele só será investigado se o agressor confessar ou se a violência for testemunhada por 2 pessoas, ali, na hora, no momento em que ela acontecer. O que é irreal, praticamente nunca acontece. Por que irreal? Simples. O cara que comete pedofilia, ele não vai fazer na frente de 2 pessoas. Pera aí, o pedófilo vai pegar na criança na frente de 2 pessoas? Pera aí, gente, vocês são jumenta, não raciocinam não? Tá vendo que isso aí é uma política idiota? O pedófilo vai pegar na frente da menina, na frente de 2 pessoas.
Claro que não vai fazer isso. Que questão de bom senso, intelectualidade zero de uma testemunha de Jeová acreditar que uma política dessa vai funcionar? Claro que não vai funcionar, pessoal. Isso não existe. Então observe bem a política da organização. Em vez de mandar ir para a polícia, não. Mas olha. E outra coisa. Lá no KS, no livro dos anciãos, diz o seguinte. Eu vou ter que abordar isso aqui. Ligue para o escritório jurídico quando acontecer alguma coisa. É brincadeira um negócio desse? Ligue para o escritório jurídico quando acontecer alguma coisa. Por quê? Para receber orientação de quem? Dos advogados, pessoal. Viu a máfia? Dos advogados, para esconder provas. Eu já liguei para lá e eu já fiz isso. Entendeu, sabichões? Vocês que sabem de tudo. Eu já fiz isso como ancião. E mais 3 anciãos fazendo isso. Nenhum caso que teve na minha congregação. Nenhum ancião que pegou nas teitas da menina. Entendeu, sabichões? Então essa é a política que o KS manda fazer. Acordem, testemunhas do Jeová, que acreditam nesses cambalachos, nesses vagabundos aí que estão no topo. Mentirosos. E sabe o que eles vão dizer? Não, nós estamos sob o ataque dos apóstatas. Ministério Público é apóstata, é? Justiça, desembargador é apóstata. Tá vendo lá a prova jurídica de que eles cometem crime e mandam esconder? É apóstata. Quer dizer que a lei do país manda eles cometer. Gente, pedófilo é estrupador, gente. Vocês têm noção, não, é? Você sabe que é uma criança ser penetrada por um pênis grande de um homem? Vocês têm noção, seus rebanhos loucos? Vocês têm noção? Tinha criança lá que chegava rasgada lá, penetrada por criança. Tem pessoas que estão ganhando milhões da organização, porque a organização escondeu. Teve uma irmãzinha que eu não me lembro aonde, dos Estados Unidos, ganhou 32 milhões. Porque ela foi toda sanguentada, penetrada por um ancião. E Betel faz as políticas dizendo que era para esconder. Porque ela falava mal da religião católica. Só eles têm pedófilo. Que é a organização de Satanás que tem pedófilo. E eles agora? É a organização de quem então? Cheio de pedófilo. A religião falsa que tinha pedófilo. E agora? Eles têm pedófilo. Fica como agora? Dá para entender? Como eles gostam de manipular a mente de vocês? Vocês têm que ser sábios, inteligentes. Vamos continuar vendo o vídeo. Vamos olhar. Vamos continuar aqui. Veja a sua reportagem. A palavra da vítima lá dentro não vale nada. O homem que prefere não mostrar o rosto é um ex-ancião. Deixou de ser testemunha de Jeová porque não concordava com os rumos da organização. Ele conta que presenciou relatos de vítimas de violência, incluindo crianças. Já presenciei não bem o estupro com penetração, mas um abuso explícito de ficar nu, de passar a mão nas partes íntimas, de criança, que não lhe foi levado para frente porque a criança falou e ficou só na voz da criança. Ele explica ainda que os relatos são detalhados, escritos à mão e guardados em envelopes, e acaba por aí. Será que é mentira isso? Não, é isso que eu fiz. É isso que nós fizemos. Escrevemos tudo do caso que teve aqui do irmãozinho que passou mão na teta da menina, como Betel mandou, né? O setor jurídico. E aí ficou por isso. Você acha que deu alguma coisa, seu trouxa? Deu nada. O sacana tá lá como testemunho de Jeová, numa congregação, se não me engano, Arembepe, na Bahia. Arembepe, você que estiver assistindo aí de Arembepe, tem uma pedófilo aí na congregação de vocês de Arembepe. Pedófilo, ama criancinhas. E ficou por isso. Ficou por isso. Ficou por isso. E aí? Ficou por isso. Tá vendo? Foi essas normativas. A mesma coisa que ele fez aí foi o que eu fiz. E os outros anciãos agora ficou contra mim porque eu falei a verdade na época. Eu falei, gente, isso tá errado, é crime. Eu trabalhei na justiça, é crime. Estrupador e pedófilo tem que ir pra cadeia. Até bandido não tolera. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê, não. Nas testemunhas de Jeová, não. A gente vê eles escondendo a prova. Por que eles mandam escrever? Porque é obrigado botar o caso, registrar o caso. Até para Betel ter o índice de pedofilia,
para ela mexer nos parâmetros jurídicos com os advogadinhos delas. Ela paga advogados caríssimos. E você sabia que os advogados da Testemunha de Jeová não podem ser testemunha de Jeová? Eles só querem mundanos, porque o testemunho de Jeová não pode saber do podre. Então os advogados têm que ser podres. No sentido de não ser testemunho de Jeová, para não saber do podre, melhor dizendo. Ou melhor, os advogados, melhor, voltando à minha palavra, os advogados dessa testemunha de Jeová não podem ser testemunha de Jeová. De jeito e maneira nenhuma. Entendeu? Não pode. Por quê? Para ninguém saber o podre. É interessante isso, não é? Você sabia? Poucos sabem disso. Vamos lá. Vou continuar colocando aqui os parâmetros mais ainda sobre o noticiário para finalizar o noticiário. Vamos lá, prestem atenção. São esses documentos que a promotoria encontrou. Em nota, a organização afirmou que abomina qualquer tipo de violência e disse, abre aspas, não aceitamos um abusador em nosso meio e nunca o protegeríamos. Sobre a necessidade de que casos de abuso tenham testemunhas para apuração interna, a organização afirmou que isso não substitui a ação das autoridades em relação ao assunto. Mas os advogados do grupo religioso tentaram impedir a apuração do Ministério Público com um recurso ao Tribunal de Justiça. Olha que coisa interessante. Vocês perceberam? Os advogadozinhos tentou recorrer para que o povo não soubesse. Vocês estão percebendo agora? Olha só, os advogados de Betel, mundano, porque ela não bota testemunho de Jeová, tentou parar o procedimento do Ministério Público, que descobriu os podres. Tá percebendo a seriedade das coisas? Então eles tentaram parar. Por que parar? Porque é um prejuízo para eles. Imagine, tentaram pedir suspensão, tem que parar, porque ninguém pode saber que nós somos criminosos. Nós, testemunhas de Jeová do corpo governante, escondemos pedofilia. Entendeu agora? Vocês estão entendendo agora como é que funciona? E você, testemunho de Jeová, tá duvidando? Você é tão sábio, né? Tá duvidando de quê? Né? Continua a reportagem, vamos lá continuar. O desembargador Cláudio Marques negou o pedido e afirmou que a investigação contém indícios bastante relevantes quanto à prática de crimes sexuais. Quem sabe, para que ao final de tudo, nenhuma vítima se sinta assim outra vez. É um sentimento de nojo, de repugnância, de imundície, né? Enfim, de uma coisa que não presta, né? Vocês perceberam? O desembargador viu que tinha provas jurídicas criminosas. Claro, o desembargador viu que tinha provas. Eu estava olhando aqui na documentação que eu fui pesquisar. Claro, gente, que se tem provas. Se cometeu o crime, tem que pagar. Se cometeu o crime, tem que pagar. Se esconder pedofilia, estupro, tem que pagar. Quantas crianças talvez foram estrupadas por um pedófilo na organização? Quantos? E você vem dizer para mim que é coisa de apóstata? Ou você é criança demais, está comendo um titica de galinha? Titica de galinha é fezes. Não é possível. Então, pessoal, acordem para a vida. Eu não saí à toa de ser ancião. Porque quem trabalhou na área jurídica, eu vi que era crime. Eu não aceitava, não. Nunca aceitei. E nunca vou aceitar. Nenhuma organização que se diz ser verdadeira manipular para nós escondermos crime e dizer que está tudo ok. Gente, esses crimes já é desde 1960 que começaram a fazer documentação. Vem bem antes disso. Não sei se você sabe, o próprio Rutherford. O Rutherford era um pegador de meninas. Largou até a esposa, era adúltero. O próprio Russell era adúltero, gente. Maria Russell foi largada por Russell para pegar uma novinha, uma estudante, na época era estudantes da Bíblia. E Rutherford largou 2 mulheres para pegar outras, que eu soube. Agora pergunta, e você, testemunho de Jeová, pesquisou esse povo? Não. Sabe por que ninguém pesquisou?
Vocês têm medo. Vocês são lavados a mente para ter medo de pesquisar a verdade. E é nisso que o corpo governante das Testemunhas de Jeová ganha na lavagem mental PNL. Programa vocês, lava a mente de vocês cheia de mentirinha. Oh, nós somos perseguidos, tal. Aí eles disseram que o poder... não sei se eu vou lembrar de uma coisa que não tem nada a ver aqui, mas eles lembraram que a Rússia era o rei do norte. Só que mentira, a China é o rei do norte. É a China que está imperando no mundo. Tudo isso vocês vão ver nos próximos vídeos. Breve as coisas vão começar a aparecer mais e as mentiras deles vão cair tudo por terra. Porque pessoas inteligentes raciocinam, pessoas não inteligentes não. Então espero que vocês acordem para a vida e bote o pé no chão. Testemunhas de Jeová. Tá bom? Um abraço a todos e que o Criador sempre me proteja e proteja aqueles que divulgam a verdade na internet. Porque até nós arriscamos nossas vidas com esses grupos que nem a Testemunha de Jeová conhece eles direito. E eu não sei a capacidade desses caras são capazes de fazer com a gente que divulga a verdade. Porque por poder, essas pessoas que estão no topo é capaz de fazer coisas que vocês duvidam. Tá bom? Um abraço e até a próxima.